A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula de escatologia bíblica, a nossa aula número 36. E vamos hoje comentar sobre as 7 taças, ou os 7 flagelos da ira de Deus. Eu te convido a estar comigo, eu sou o pastor Paulo Rogério e falo de Boston, nos Estados Unidos. Venha comigo. Vamos colocar o nosso PowerPoint. Ok. Aula 36. Aqui fala sobre o juízo de Deus, né? E é anunciado o juízo de Deus, que são as 7 taças, ou 7 flagelos, ou isso está em Apocalipse, capítulo 15, e nós vamos discorrer alguns versículos. Então, aqui nesse capítulo, nós temos 7 flagelos que serão deflagrados por 7 anjos, são 7 taças de ouro, que significam a ira de Deus sobre a terra. Então, Apocalipse, capítulo 15 e verso 1 diz o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, aqui serão as 7 últimas pragas que serão lançadas sobre a terra, e nelas estarão contidas e consumadas a ira de Deus sobre o planeta Terra. Continuando, verso 6 a verso 8 diz o seguinte: E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. É aquilo que a Bíblia diz: o Senhor Deus é de eternidade a eternidade. Verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Bom, esse templo aqui não tem nada a ver, tá, com o templo de Jerusalém. Esse templo ele é celestial, onde estão os anjos, onde já está a igreja, e dali será distribuído esses 7 flagelos. E cada anjo irá distribuir a sua ira conforme o mandamento de Deus. E nós vemos que, antes de começar o juízo de Deus sobre a terra, nós vemos que a glória de Deus é manifestada e o seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, veja bem, um ensinamento. Às vezes nós vemos a palavra Shekinah. Shekinah é a pura essência da glória de Deus. Nós, como humanos, não temos condições de, nesses corpos que estamos hoje, tá, suportar a glória de Deus. Então, às vezes, há muitas literaturas, às vezes, há muitos cantos que falam: manda-nos a sua Shekinah. Eu não quero a Shekinah de Deus.
Enquanto humano, eu não quero, porque a glória e o seu poder nós não suportaríamos. A glória e o poder de Deus, a Shekinah, nós só vamos ter quando nós formos iguais a Deus. E nós vemos aqui que o verso 8 diz o seguinte, olha, nem aqueles que não foram contaminados com o pecado, que são os anjos, que permaneceram com Deus, eles não podiam entrar no templo, devido à glória de Deus. Então, nós temos que entender isso. Há muitos ensinamentos errados. Nós vemos que a glória de Deus que foi manifestada aos homens é uma glória da qual os homens eles têm condições de suportar e viver. Mas a pura glória de Deus e o seu poder, nós não temos condições de tê-la e vê-la. Seria a nossa repentina destruição. Então, é apenas um apêndice que eu estou fazendo para que haja um entendimento plausível da palavra do Senhor. Vamos lá. Nós vamos parar aí e vamos voltar em Apocalipse 15. Aí vamos ler do 2 ao 5. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Então, foi aquilo que eu disse, esse templo é no céu. Então, primeiro, aqui fala os salvos na grande tribulação. Onde que está isso? Está justamente no verso 2. Saíram vitoriosos da besta e do número do seu nome, quer dizer, não aceitaram o número da besta. Nós já estudamos isso. E o seu sinal, que seria na mão ou na testa. E do número do seu nome, que é 666, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então, eles já tinham sido salvos e agora já estão no céu. Bom, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Qual é esse cântico de Moisés? Esse cântico de Moisés nós achamos no livro de Êxodo, no capítulo 15. Se você for em Êxodo 15, você vai ver lá a descrição de Moisés entoando esse hino. Não é? Então, o cântico de Moisés, ele está em Êxodo capítulo 15, do verso 1 até o verso 18. E aí depois fala sobre o cântico de Miriam, não é? Mas esse cântico que é entoado no céu já é um cântico conhecido
ele está em Êxodo, capítulo 15. Ok? Voltando ao capítulo 15 de Apocalipse, nós vemos aqui o quê? Nós vemos que também entoavam o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro é o cântico de Jesus Cristo. Nós temos, né, na Bíblia, não a descrição desse cântico, mas existe um sinal que em Marcos, capítulo 14, depois de cear, o Senhor cantou um hino e depois eles saíram. Então, esse hino que foi entoado pelo Senhor Jesus Cristo, não é? É um símbolo, muitos, né, que estudam a escatologia entendem que é esse hino. Porém, nós não conhecemos a sua letra, nós não conhecemos o seu conteúdo, mas nós, quando estivermos na glória, nós ouviremos o cântico do Cordeiro. E depois que eles cantaram o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, eles diziam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Ok? Então, vamos lá. Os salvos na grande tribulação, eles são vitoriosos sobre a besta. Segundo, eles não adoraram a sua imagem. Terceiro, eles não receberam o sinal. Eles não receberam o número bestial. E eles tinham as harpas de Deus. Então, não eram harpas humanas, mas harpas celestiais. Nós temos que entender que há coisas que ainda não nos foram reveladas. Mas a Bíblia diz que é assim. E se a Bíblia diz que é assim, assim será. Nós teremos que esperar este tempo da glória de Deus para nós entendermos o que são as harpas de Deus, porque isso tudo está acontecendo nos céus e não na terra, ok? E eles cantavam dois cânticos, que é justamente isso que nós dissemos. O cântico de Moisés, Êxodo 15, e o cântico do Cordeiro, que nós temos um sinal na Bíblia que pode ser visto no capítulo 14 de Marcos, onde Jesus cantou um hino. Ok? Prosseguindo. A primeira taça, tá? Nós vamos ver já no capítulo 16. Então, o capítulo 16 de Apocalipse diz o seguinte, no seu verso 1 e 2, a primeira taça da ira de Deus. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então saiu a ordem aos 7 anjos que já estavam preparados para derramarem a ira de Deus sobre o planeta Terra. E o verso 2 diz justamente a saída do primeiro anjo. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta. Estão vendo a diferença entre o capítulo anterior, em aqueles que não aceitaram o sinal da besta e já estavam no céu, e agora o flagelo, ou a primeira taça, elas foram derramadas daqueles que estavam na terra
e que receberam o seu sinal e que adoravam a sua imagem? Então, agora, essas 7 taças que vêm, elas vêm para aqueles que aceitaram o sinal da besta. As outras que nós vimos, não taças, mas, né, nós vimos os selos, né? Nós vimos desculpa, eu perdi aqui, diversos acontecimentos em que ainda aqueles que não tinham, não é, sido levados ao céu e já tinham, né, ao primeiro momento, rejeitado a salvação em Jesus Cristo, em que a última chance seria não aceitar o sinal da besta, nós vimos que as pragas vieram sobre eles. Então, eles sofreram, além de não receber o sinal da besta, não é? Eles ainda sofreram as consequências dos 7 selos, né? E todos os males que vieram sobre eles, e as consequências das 7 trombetas. Porém, o final da ira de Deus, que é a sua mão pesada sobre a terra, esses que não aceitaram o sinal da besta não vão sofrer, né, as agruras justamente desses 7 flagelos, ou dessas 7 taças. Ok? Entendido? E o que veio? Veio uma chaga má e maligna. Então, são úlceras e chagas malignas. Isso são ferimentos no corpo. E as chagas são malignas. Elas destroem o corpo, elas destroem as células do corpo. Não é? Então, há sofrimento no corpo. Os homens vão estar desesperados, vão estar sofrendo dor devido a uma chaga má e maligna. Se nós voltarmos lá nas 10 pragas do Egito, e eu não quero ligar nada com nada, mas se você ler lá sobre as úlceras, você vai ver que a consequência foi o sofrimento do corpo. Nós não vemos aqui a terra envolvida, mas nós vemos os habitantes da terra envolvidos no derramamento da primeira taça. Ok? Seguindo, nós vamos para a segunda taça, né? Ou o segundo flagelo. Apocalipse 16 e verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, né, é como se fosse sangue, não há mais o oxigênio suficiente para que haja a troca entre o mar, né, e o ar, e todas as criaturas que habitam o mar foram mortos, alma vivente. Nós temos que lembrar o seguinte, né, eu até coloquei aí, na segunda trombeta, a terça parte da vida marinha é destruída. Então, aqui o mar chega apenas com 2/3 de tudo aquilo que é vivo, né? Seja vegetação, seja peixes, seja qualquer outra espécie que exista e tenha vida. Agora acaba-se tudo. Acaba-se tudo. O mar é totalmente
destruído. O mar é totalmente devastado. Não existe mais nada que se vive nos oceanos. Ok? Então, nós lembramos que um primeiro flagelo, uma primeira praga, foi lá na segunda trombeta. 1/3. Agora, o restante é morto no julgamento de Deus da segunda taça. O terceiro flagelo, nós vamos passar, ou a terceira taça. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, a mesma consequência que houve no mar, é a mesma consequência que há nos rios e nas fontes das águas. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Olha, essa terceira taça, ela está ligada, tá, àqueles homens, né, ou à humanidade, né, que mataram aqueles que levaram a palavra de Deus, quer dizer, os santos e os profetas. Ok? Ah, mas eles já morreram há séculos, isso aconteceu há séculos. Sim, mas a praga aqui é sobre a raça humana que sobrou. E a raça humana que estará viva nessa época estará recebendo esse flagelo devido ao que aqueles que sempre perseveraram na palavra de Deus, sempre respeitaram e proclamaram as verdades de Deus, que são os santos, que é a igreja, e os profetas que estavam lá no Velho Testamento. Não é? Porque eles são merecedores. Então, o Senhor é justo em todas as coisas. E isso é reconhecido no versículo 7, na parte B dele. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, a justiça de Deus é aplicada, porque ela é verdadeira, ela foi proclamada, ela foi dita sobre a terra, e os homens a rejeitaram. E, por isso, justos são os teus juízos, porque todos foram avisados do que estaria acontecendo àqueles que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo em todas as épocas. Bom, nós temos que recapitular pelo seguinte, né? Falando já do planeta Terra, né? Não mais do mar, mas da parte seca, onde estão os rios, né? E as fontes que alimentam os rios, nós vemos que a terceira trombeta destruiu a terceira parte da água potável do mundo. Então, aqui é o restante, que são os 2/3 que sobraram, que são destruídos. Então, nós vemos aqui na segunda taça e na terceira taça que a terra já vem se degradando desde as trombetas. O mar já tinha perdido a sua terceira parte. Agora, né, o mar, as águas
já tinham perdido a terceira parte, que é o julgamento da terceira trombeta. Então, a terra já vinha se degradando e agora terminou-se a parte potável, que são os rios. Então, as águas, juntando oceano, juntando rios, elas são extintas. Não tem como, não é, se tornar possível tomar uma água potável que, como o próprio versículo diz, né, se tornou em sangue. Né? Nós temos que ver que João está falando na linguagem para os crentes daquela época, e muitos crentes eram de origem judaica. Então, João fala de uma forma para que a igreja entenda. Hoje, nós podemos dizer o seguinte, que não tem como beber as águas com essa praga, não é? Então, elas não são mais tratáveis, elas não são mais dadas aos homens. Então, aqui é a degradação total da parte líquida da terra, não é? Então, a próxima aula, nós vamos ver a partir da quarta taça, ok? Eu gostaria que vocês lessem, se aprofundassem. Aqui é apenas uma geral que nós estamos dando. E lembrando duas coisas. Aqui é a total ira de Deus. Então, voltando, nós temos a destruição, tá, dos corpos humanos através de uma chaga mais maligna, porém não fala de morte, mas fala de dor. E nós temos na segunda e na terceira taça a extinção da parte líquida da terra. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender a sua palavra, que Deus nos faça refletir sobre a nossa obrigação de pregar o evangelho. Então, nós estamos falando de destruição, mas aqui ainda é futuro. O dia de hoje ainda é futuro. Hoje ainda há tempo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Só ouvirão a voz do Senhor se nós pregarmos, se nós falarmos da salvação em Jesus Cristo. Então, hoje é o dia aceitável do Senhor. Pregue, fale, porque nós temos a nossa parte de ir e pregar o Evangelho. E se nós fizermos isto, o Espírito Santo convencerá o homem do seu pecado e o trará aquilo que Paulo fala: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, hoje é o dia. A partir do momento que você sabe que isso vai acontecer, hoje é o dia. Pregue o evangelho. Se amanhã o Senhor nos conceder o dia, pregue o evangelho. Se nós tivermos mais uma semana, pregue o evangelho. Pessoas precisam ser salvas, porque o Senhor virá com a sua justiça. E verdadeira são as justiças de Deus. Amém? Então, fique com Deus. Deus te abençoe e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.